Bom dia, bem-vindos a este espaço da Terra Cidade. Espaço Terra. Daqui até ao meio-dia falamos de agricultura na sua Santana FM. Comigo, e como é habitual, o engenheiro Adelino Ornelas. Senhor engenheiro, bom dia. Seja bem-vindo também. E vamos começar pelas notas de abertura. Bem-vindos ao Espaço Terra. Começo, como é normal, pelas notas de abertura. Primeira nota de abertura. Estamos em época de preparar o presépio. É uma tradição madeirense, e não só, mas vive-se por esta altura e muito a época natalícia, a época da festa. E é a altura para, portanto, preparar o presépio. E como é comum e é usual, todas as pessoas que fazem o seu presépio, quer seja lapinha, quer seja a própria escadinha, utilizam as cearinhas para embelezar e torná-lo mais visível, com maior, digamos, apresentação para, quando convidarem os familiares, digamos, ter algo de diferente na sua casa. Esta ideia de fazer o presépio já é uma tradição, digamos, bastante antiga em Portugal. Surgia no século XIII, portanto, com São Francisco de Assis. Portanto, ele que era muito festeiro, gostava muito de festividades, decidiu construir o seu próprio presépio. E a partir de então, portanto, do século XIII, começou, digamos, a ser uma tradição, né, no mês de dezembro, fazer o presépio. Passados cerca de 300 anos, houve um cardeal francês que achou que só colocar as imagens, portanto, da Nossa Senhora, do Menino Jesus e do burro e da vaquinha, que, digamos, que era insuficiente, era necessário dar-lhes um pouco de beleza. E começou por colocar, portanto, um cardeal francês, que era o senhor Pierre de Bérulle, começou por colocar cearinhas e laranjas para embelezar o presépio e fazer como que um pedido para as suas produções, digamos, as produções das pessoas que colocassem quer as cearinhas, quer as frutas, um pedido para que as suas produções atingissem, digamos, o máximo, conseguissem obter melhores e maiores produções. Digamos que era um pedido. Colocavam lá a fruta, tinham dois sentidos, embelezavam, por um lado embelezavam o presépio, mas serviam de, digamos que, pedido. Como as pessoas muitas vezes colocam uma vela a fazer um pedido, portanto, aí também colocavam as cearinhas e a fruta. E a partir de então começaram a usar as cearinhas e os vários tipos de verdura para embelezar o presépio. As coisas que nós aprendemos com o senhor engenheiro. E agora cá na Madeira, portanto, é a tradição. E estamos na altura de preparar as cearinhas. Portanto, ontem foi o dia da senhora Conceição. E é fácil de preparar as cearinhas. Portanto, as pessoas normalmente aqui colocam as sementinhas na água para induzir a germinação, mas poderão eventualmente fazer a sementeira direta. Portanto, poderão colocar num vaso o substrato, pode ser terra ou outro produto qualquer, pode ser areia, por exemplo, e poderão fazer as suas sementeiras. Para isso é necessário ter umidade, quer no solo, ou areia, ou qualquer outro tipo de substrato, portanto, para induzirmos a germinação das sementinhas. Uma maneira muito fácil de fazer uma cearinha de Natal é, por exemplo, colocar os grãos de trigo, milho, ou soja,
em algodão embebido. Portanto, o próprio algodão, se nós molharmos o algodão e colocarmos as sementinhas, elas irão germinar e irão produzir umas lindas cearinhas. E até, digamos, dá um efeito interessante, principalmente se o recipiente for de vidro, onde nós conseguimos ver até as próprias raizinhas das cearinhas. Isso era uma experiência que eu fazia quando andava na escola primária. Exatamente, mas era com feijão. Mas, portanto, é possível as pessoas fazerem este tipo digamos, de sementeira no algodão. Também está na altura de começarem a fazer a recolha das chamadas cabrinhas, que é uma planta endémica da Madeira, assim como do Alegre Campo, para, digamos, embelezar o presépio. Portanto, o presépio madeirense normalmente tem, por um lado, as cearinhas e, por outro, as cabrinhas e o Alegre Campo. Portanto, está na altura de fazer esta recolha. Quero informar que, para aquelas pessoas que não têm possibilidade de, por um lado, ou não conseguem fazer a sementeira, ou não conseguem recolher as cabrinhas ou o próprio Alegre Campo, que no dia 17 de dezembro, ou no dia 18, em Santana, durante a noite do mercado, este tipo de produtos estarão à disposição de quem quiser passar por Santana para adquiri-los. No fundo, o senhor está a convidar as pessoas de fora de Santana para virem a Santana na noite do mercado. Exatamente. Escolher as suas cabrinhas. Exatamente. Numa maneira indireta, estou a fazer um convite para as pessoas passarem por Santana. Portanto, dia 17 de dezembro, desde as 7 às 2 da madrugada, teremos, como já é habitual, a noite de mercado, onde os produtores de cá de Santana, para além destas cabrinhas, cearinhas e Alegre Campo que servem para embelezar os presépios, terão à disposição, quem quiser comprar, produtos de cada terra. Muito bem, fica a sugestão. Desde couve, batata, portanto, todo o tipo de produtos de cá de Santana estarão à disposição. E não só, não é? Exatamente. Mas serão produtos regionais que estarão à disposição de quem quiser adquiri-los. Aliás, é só permitido a comercialização desses mesmos produtos. Digamos, é uma regra mesmo da organização. Exatamente. Portanto, comercialização de produtos de cada Madeira. Não quer dizer que sejam só de Santana. Podem ser eventualmente de uma outra zona que não seja Santana, mas terão de ser obrigatoriamente sair produtos regionais. Assim como o próprio musgo, que também é muito utilizado, também estará aí à disposição. E claro, por um lado conseguirão comprar produtos frescos e poderão até comprar alguns produtos para embelezar o seu próprio presépio. Isto era, digamos, uma nota de abertura que achei interessante focar. Já que falei na noite de mercado, o início das animações começarão às 6h30 da tarde e prolongar-se-ão até às 2 horas da madrugada. Sendo que a abertura no domingo está prevista para as 10 horas da manhã. Portanto, 6h30, a abertura oficial do mercado, da noite do mercado, será às 19h, mas às 6h30 começam as animações. Às 19 horas, quer dizer, às 18h30 já se pode ir lá. Sim, já. E provavelmente há de haver por lá uma barraquinha a vender carne viva. A abertura oficial prevista para as 7 horas. Mas já podem começar pelo menos a ver o que se passa e assistir. Fica o convite no ar. Exatamente. Continuando, agora falando um pouco mais de agricultura em concreto,
está na época de fazermos aquelas plantações de inverno, as sementeiras do trigo também já poderão começar a ser efetuadas, e estamos a entrar no início da época das enxertias das plantas pronódias e pomódias. Trocando por miúdos, como diz um agricultor. Portanto, as pronódias são plantas que têm caroço, tipo a macheira, o damasqueiro, o pessegueiro, e as pomódias, tipo a pereira, a macieira e o marmoleiro, são pomódias. Portanto, são plantas de folha caduca, isto é, que perdem a folha na época de inverno, e quando elas perdem a folha, está na época ideal para fazer a enxertia. Sobre este tema, irei falar brevemente aqui num destes programas, portanto, sobre a enxertia, como se faz uma enxertia. Até porque em janeiro inicia-se um curso, não é? Portanto, estas enxertias vão de janeiro a março, e portanto, essa época pensamos que esse curso mesmo vai avançar. Portanto, como disse, estamos a entrar na época, mas existem duas plantas deste grupo que já poderíamos fazer a enxertia, que é o caso do pessegueiro e da amendoeira. A amendoeira não é muito usual fazer a plantação aqui na Madeira, mas são duas plantas que poderíamos eventualmente já fazer a enxertia nesta época. Até que são das plantas que conseguem florir na parte, portanto, mais cedo. Por fim, queria falar como nota de abertura e atendendo, digamos, àquilo que eu tenho verificado e ao que tenho sido pedido. Infelizmente, há produtos que chegam ao mercado, estou a falar aqui ao Kazan, que ainda não têm a qualidade mínima necessária para comercialização. Isto não estou a generalizar, porque existem muitos produtores que já trazem os produtos com excelente qualidade. Mas o que está a querer dizer é que há produtores aqui em Santana que mandam os produtos para o centro abastecedor sem estarem em condições de serem comercializados. Não vamos generalizar. O que eu estou a tentar dizer é que as pessoas em casa, os produtos têm qualidade. Muitas vezes não têm aquela aparência a mínima admissível. E talvez a própria colheita não tenha sido a mais adequada, a própria seleção não tenha sido a ideal, mas um facto é que chegam produtos com muito refugo. Eu não quero generalizar, porque existe... Mas é preciso ter cuidado com os produtos que se mandam para o mercado abastecedor. Exatamente, porque são produtos que são para colocar à venda para as pessoas que vão a uma grande superfície, por exemplo, e consigam comprar e que tenham um mínimo de apresentação. Portanto, se nós queremos, digamos, e estou a falar em termos de agricultor, se queremos ter algum lucro, temos de produzir com qualidade. Portanto, isso é fundamental. Portanto, existem situações, como eu torno a frisar, não posso generalizar porque, felizmente, já muita coisa melhorou. E já conseguimos entregar, e nós, e mesmo a nível de produtores de Santana, que entregam diretamente, já conseguem fazer as suas entregas de produtos com excelente qualidade. Muito bem, Sr. Engenheiro, façamos agora uma pausa para escutar uma música do João Luís Mendonça. Faz parte do seu CD mais recente, que se chama O Canto e o Sonho. E vamos escutar o tema Meu Bailinho, porque no Natal toda a gente baila, como diz aquela canção do Max. Baila o pai, baila a mãe e baila a filha também.
dança mais bonita que um bailinho da Madeira. Ai, bailinho, meu bailinho, tens o perfume das flores, tens sabor a picadinho, bailinho dos meus amores. Ai, bailinho, meu bailinho, para afinar a garganta, basta um copinho de seco para mostrar quem é que canta. Ai, bailinho, meu bailinho, que tal está a brincadeira? Tudo canta, tudo dança, este baile da Madeira. Ai, bailinho, meu bailinho, és do campo e da cidade, ninguém sabe onde nasceste, nem qual é a tua idade. Ai, bailinho, meu bailinho, és alegria e bandeira, por te entrar no coração, esta terra que há Madeira. Ai, bailinho, meu bailinho, quem conhece o teu bailar, acorda o seu coração e contigo quer casar. Ai, bailinho, meu bailinho, és a flor casamenteira, tens amor aos namorados, meu bailinho da Madeira. Ai, bailinho, meu bailinho, para bailar a noite inteira, não há dança mais bonita que um bailinho da Madeira. Ai, bailinho, meu bailinho, tens o perfume das flores, tens sabor a picadinho, bailinho dos meus amores. Está este grande artista, João Luís Mendonça, e o meu bailinho. Continuamos a falar com o Sr. Engenheiro Adelino Ornelas, da Terra Cidade. Sr. Engenheiro, avançamos agora, depois das notas de abertura há pouco, falamos de... Vamos falar agora de compostagem. Primeiro explico o que é a compostagem para as pessoas que estão por fora do assunto. Exatamente. Cada vez mais se fala em agricultura biológica. Uma das bases da agricultura biológica, digamos, é o uso da compostagem para fornecer o resultado desta transformação às plantinhas que vamos colocar no terreno. Então, o que é a compostagem? A compostagem não é mais do que a transformação dos resíduos orgânicos, quer sejam folhas, cascas, bagaços, aqueles restos que são recolhidos dos jardins, borra de café, papéis, restos de comida, restolhos, algumas sementes que perderam a viabilidade germinativa, cascas de ovos. Portanto, há uma série de resíduos orgânicos, ramos, por exemplo, estou-me a lembrar das ramagens de pequenas árvores. São estes compostos. Se forem colocados, digamos, num local com boa drenagem, sob a ação da atmosfera,
portanto, tenha a presença de oxigênio. Estes compostos são transformados através de uma série de micro-organismos, bactérias, fungos, que são chamados decompositores, que irão decompor esta matéria orgânica num produto semelhante ao próprio solo, semelhante à terra, que é rico e pode ser utilizado, pode e deve ser utilizado na aduagem. Exato, não é bem uma adubação, é numa correção, é uma correção que irá fornecer micronutrientes suficientes para o desenvolvimento Então podemos mostrar o resultado dessa compostagem ao adubo normal, não é? Exatamente. Portanto, isto é, digamos, uma ajuda que nós damos às plantas. Portanto, as plantas, por si, já conseguem subtrair do solo os nutrientes, quer o azoto, quer o fósforo, quer o potássio, quer o cálcio, o magnésio, que estão disponíveis no solo. Mas nós, ao fornecermos este composto, portanto, o resultado desta compostagem, estamos a lhe dar outro tipo de condições. Estamos a melhorar, por exemplo, o arejamento do solo. Estamos a melhorar a capacidade de retenção do solo para a água. Isto é, quando nós regamos uma plantinha, se tiver este tipo de composto misturado no solo, a água não se infiltra tão rapidamente. E assim a planta consegue absorver a água que está no solo mais facilmente. Portanto, estamos a dar condições ideais ao desenvolvimento da planta. E em vez de as pessoas começarem a fazer fogos com estes produtos que fazem as mundas dos terrenos, a limpeza, seria, digamos, o ideal seria colocar esses produtos num local, pode ser um pouco afastado da zona onde vão fazer as suas culturas, mas para se decomporem, para esses produtos se decomporem e posteriormente utilizarem isso, o resultado dessa decomposição na fertilização das plantas. E antigamente, aqui em Santana, as pessoas faziam, era mesmo usual utilizarem este tipo de materiais. Não havia tanto estes adubos químicos e as pessoas utilizavam, por exemplo, no inhame, a ramagem da uveira, que ainda há muita aqui em Santana, a carqueja, por exemplo. Portanto, havia vários tipos de plantas que eram cortadas e eram colocadas no interior das plantações para se decomporem. E o resultado dessa decomposição era aquele inhame que havia e com excelente qualidade organolética. Portanto, era um inhame bastante saboroso. Lembrei-me aqui de um caso concreto do inhame, mas ainda é usual muitas pessoas, por exemplo, fazerem plantações utilizando ramagens. No caso da ramagem da acácia, se for colocada a murchar, isto aqui é que é muito importante, ela tem de murchar primeiro. Depois, ao colocar no interior de um rico, podemos fazer as plantações de batata, a semilha, a dita semilha, e teremos bons resultados. Eu frisei aqui que havia necessidade de deixá-la apanhar sol uns dias, portanto, para ela murchar, porque se ela for em verde, para debaixo da terra, surgem bolores que são nefastos para o bom desenvolvimento da planta. Portanto, convém que ela já tenha uma parte de perda de água, assim como muito azoto já tenha-se libertado através das transformações. Não. Neste fenómeno da compostagem, interessa que as plantas não sejam, digamos, as que são utilizadas, não sejam todas da mesma espécie.
quanto mais mistura de plantas houver, melhor será o resultado do produto. Isto porquê? Porque nem todas as plantas têm a mesma constituição de azoto e carbono. Portanto, as plantas secas contêm maior percentagem de carbono e menor de azoto. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos restolhos secos. O caso do colmo do trigo verde tem grande quantidade de azoto. E esta relação carbono-azoto, portanto, são elementos que fazem parte integrante das plantinhas, é fundamental para o equilíbrio da flora microbiana e é fundamental, portanto, para o bom desenvolvimento desta transformação. Portanto, esta transformação é cada vez mais ideal quando a relação carbono-azoto, isto é, a percentagem de carbono, matéria seca, seja superior à matéria verde. E isto é visível a olho nu. Por exemplo, se nós colocarmos plantas verdes amonteadas, até aquilo começa a apodrecer e cheira mal. Isso é sinal que esta decomposição não está a ser efetuada da melhor maneira. Mas se colocarmos plantas verdes, como, por exemplo, uma camada de plantas verdes, uma camada de restolho seco ou ramagens secas, se formos fazendo esta alternância, estamos a diminuir a quantidade de azoto, como já frisei. Portanto, as plantas verdes têm maior quantidade de azoto e estamos a aumentar, com a colocação destas substâncias com matérias secas, a quantidade de carbono. E estamos a aumentar, digamos, esta relação e estamos a contribuir para um melhor desenvolvimento da flora microbiana. E o composto final terá um resultado também muito melhor. E isto é fundamental. Portanto, esta relação carbono-azoto é fundamental para obtermos uma boa qualidade de composto. Portanto, o mais adequado é fazermos mistura de produtos. Uma outra particularidade que é também muito importante e que vou frisar agora é, digamos, o tamanho dos produtos a decompor. Como eu disse, estes produtos são atacados pela flora microbiana. Estes micróbios, se for uma partícula, se olhar um ramo muito grande, só irão atacar na parte exterior deste ramo. Portanto, à volta do raminho e nos topos, nos lados do raminho. Se nós cortarmos este raminho, se diminuirmos o tamanho, estamos a aumentar a área de intervenção dos micróbios. Como há maior área de intervenção, eles conseguem decompor mais rapidamente a matéria orgânica. Portanto, para obtermos um composto aí passados 3, 4 meses, o ideal seria fraccionar esta matéria orgânica, portanto, em partículas mais pequeninhas, e amontear, tendo a particularidade sempre de misturar substâncias verdes com substâncias secas, que passados 3 meses e meio, temos o composto ideal para aplicar. Qual será o tamanho ideal? Sei lá, isto em termos de tamanho, 1 centímetro, por aí, até. Não convém também ser muito, digamos, muito fracionado e ficar em tamanho de pó, que é necessário que haja um arejamento, que haja oxigênio entre as partículas. Mas quanto mais reduzido for, mais rápido é transformado em composto. Fatores que interferem nesta compostagem. Como já disse, portanto, um dos fatores é esta relação carbono-azoto, que vai, digamos, condicionar o desenvolvimento dos micro-organismos. Um outro fator muito importante é a umidade. Portanto, não convém que estes produtos sejam colocados ao ar livre. Portanto, ao ar livre estejam sujeitos às chuvas, por exemplo. Que o teor de umidade, quando chove, eleva-se muito e não há um desenvolvimento perfeito da flora microbiana. Portanto, convém proteger com uma lona ou debaixo de um telheiro, por exemplo, convém proteger
para que não haja o contacto direto com a água. Um outro fator, portanto, é o arejamento. Se nós notarmos que neste processo de composição a temperatura eleva-se, isto é fácil de ver, começamos a ver aquilo como que a fumegar, convém nós revirarmos o composto. Com um garfo, por exemplo, revirar para facilitar o desenvolvimento da flora microbiana, e estamos a diminuir a temperatura e a facilitar o arejamento. Este revirar do produto é fundamental para aumentarmos ou melhor, para diminuirmos o tempo para obtermos aquele composto, o resultado final. Isto é fundamental. E depois também a dimensão das próprias pilhas. Não convém fazer grandes aglomerados de materiais. Em vez de fazer um aglomerado com, por exemplo, 3 metros de altura, convém fazer, por exemplo, 2 aglomerados com 1,5 metro. Reduzir, portanto, aumentarmos o número de pilhas. Porque estamos a facilitar o arejamento, a diminuir a compactação, porque quanto mais alta for a pilha, mais compactação há, menos quantidade de oxigênio existe. Portanto, há aqui 2 parâmetros fundamentais, que é a temperatura e o oxigênio, que condicionam muito o desenvolvimento desta compostagem. Portanto, quando as pessoas pretenderem fazer um compostor, portanto um compostor, digamos que é um recipiente onde irão fazer essa compostagem, é muito importante terem atenção ao local onde irão fazer esse compostor. Tem de ser um local de preferência com sombra no verão e sol no inverno. Isto porquê? Sombra no verão porque também, quando está sujeito a muito calor, a temperatura aumenta. E eu tinha dito há pouco que o excesso de temperatura diminuía a intensidade com que os micróbios iriam destruir a matéria orgânica. Portanto, convém colocar estes produtos nos locais à sombra. E ao sol no inverno. Também, porque no inverno, como a temperatura é mais baixa, se nós colocarmos ao sol, há sempre a tendência de aumentar ligeiramente a temperatura. E aqui estou-me a lembrar num caso concreto que estes materiais até podem eventualmente ser colocados, e se já estiverem ligeiramente secos, à volta de uma planta desenvolvida. Portanto, ao fazermos as mondas, por exemplo, dentro dos pomares das ervas, podemos deixá-las secar ligeiramente e depois colocar à volta da árvore, tendo o cuidado de não encostar ao tronco, porque aí irá fazer-se, portanto, esta decomposição. Estaremos também a evitar que nasçam ervas, porque se nós temos lá aquele produto, por um lado, estamos a impedir que nasçam lá ervas, e por outro lado, dado as características, digamos, desta composição, a temperatura que aumenta ligeiramente, até destroem as próprias sementinhas que estão lá para germinar. Estamos a enriquecer o solo à volta da planta e estamos a utilizar um produto natural. Um outro, digamos, parâmetro que temos de terem atenção para colocarmos um compostor, digamos assim, num local ideal, seria preparar o fundo, ter uma boa drenagem. Boa drenagem porque os compostos têm água. Portanto, eles quando são amonteados, embora mesmo secos, têm água. Se tiverem uma boa drenagem, à medida que os micróbios vão decompondo, pode libertar-se alguma água que por gravidade
irão sair se o terreno tiver boa drenagem. Portanto, convém atendermos a esta situação, a drenagem. Termos o cuidado de, portanto, fazer, digamos que seja um local fácil de fazer a mistura dos materiais, para fazermos, também se for um local de difícil acesso, não conseguimos facilmente lá fazer digamos, a reviragem dos materiais. Convém também, se necessário, porque pode haver necessidade, quando a temperatura aumenta muito, a necessidade de colocar um pouco de água. Portanto, para além de remexermos para arejarmos, pode haver situações, e quando o teor de matéria verde é muito elevado, pode haver a necessidade de aplicarmos um pouco de água. Portanto, tem de ser um local de fácil acesso para colocar este tipo de... Portanto, a água, aplicar um pouco de água. Se tivermos em conta todos estes, digamos, estes parâmetros, o resultado final, que é o composto, será um bom fertilizante para uma alface, para cultivar uma alface, as cenouras, todo o tipo de hortaliças. E será um produto natural. É um fertilizante que se pode utilizar na agricultura biológica também. Exatamente. E é a base da agricultura biológica. Portanto, é fundamental que as pessoas tenham em mente que tudo o que se tira da terra, estou a falar das ervas daninhas, ramagens, folhagens, pode e deve ser aproveitado para reutilização. As pessoas, ao queimarem, estão a transformar estes produtos em cinzas. O resultado das cinzas, claro que fica o fósforo e potássio e cálcio e magnésio, ainda ficam. Mas um elemento que é muito importante para o desenvolvimento das plantas, até que interfere diretamente na coloração e que dá mais o verde às plantas, contribui para dar mais o verde às plantas, é o azoto. E durante o processo portanto, quando fazem aquele fogo, é, portanto, evaporado. Portanto, ele liberta-se para a atmosfera e não é utilizado nas plantas. E podem, eventualmente, se colocarem em pequenos montinhos, por um lado estão a diminuir naquela zona onde aquilo está, não nasce erva, e estão a contribuir para a obtenção de um produto que pode ser até utilizado, estamos a lembrar, nos próprios jardins. As pessoas que têm o seu jardim em casa podem eventualmente utilizar o resultado para fazer a fertilização do jardim. E as plantas agradecem. Antigamente era costume as pessoas, por exemplo, utilizarem o resultado da casca do pinheiro para aplicarem no jardim. E depois de decomposto, a casca do pinheiro também pode ser utilizada para um enriquecimento do solo. Os pequenos truques, os pequenos segredos que o Sr. Engenheiro, semana a semana, traz aqui à sua Santana FM. Sr. Engenheiro, vamos para as despedidas. Bom, eu torno a fazer o convite para aquelas pessoas que não me ouviram no início, para que estejam presentes na noite do mercado, que é no próximo, não é neste fim de semana, portanto, mas no dia 17 e dia 18, que estejam presentes no mercado de Santana, e desde já, para aquelas pessoas que nem todas me conseguem ouvir semanalmente, desejar umas boas festas.
Para terminar, escolhi novamente João Luís Mendonça, o tema O Cantor e o Sonho. Se nos está a ouvir na sexta-feira, nós regressamos amanhã, sábado, para a reposição deste programa. Se nos está a ouvir no sábado, nós regressamos na próxima sexta-feira, sempre às 11 da manhã. Bom dia. Para terminar, João Luís Mendonça, O Cantor e o Sonho.